É um prazer estar aqui na defesa do João Vitor, na defesa da monografia. Eu agradeço a presença do professor Carlos, coordenador do curso de Engenharia de Software. Agradeço a presença do professor Pedro. Muito obrigada. E a de todos os que estão presentes, que eu estou vendo aqui ex-alunos. Estou muito feliz de ver vocês aqui. E alunos também, né? E orientandos. Então, agora eu passo a palavra para o João. Ele vai mostrar o vídeo que ele gravou, para que a gente mantivesse, né, não depender do sucesso do hardware e da internet. Ele vai mostrar o vídeo dele. Vai ter mais ou menos 20 minutos, 21 de vídeo, e daí ele mostra como funciona o aplicativo em 5 minutos. Tá certo? O João caiu. Estamos João, ouvindo. Aqui, ó. Pronto, João. Então eu já passo para ti. Fica à vontade. Boa apresentação. Essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Engenharia de Software. Um aplicativo para ampliar a rede de doadores de sangue e facilitar a comunicação entre doadores e receptores. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Marília Guterres Ferreira. O roteiro da apresentação, então, vou falar um pouco sobre a contextualização e o problema, os objetivos e a metodologia utilizada, a fundamentação teórica, o desenvolvimento, os testes e o resultado. Então, para começar a falar um pouco sobre a doação de sangue. A doação de sangue é um ato voluntário que ajuda a salvar muitas vidas. Doar sangue é totalmente seguro, os materiais utilizados são descartáveis e a doação padrão é de aproximadamente 450 ml de sangue. O sangue ele é fundamental em cirurgias e outros procedimentos, como em casos em que o paciente sofre um acidente grave e necessita da transfusão de sangue. O processo de doação de sangue, então, se dá da seguinte forma hoje em dia. Primeiro, o doador vai até um centro de doação de sangue voluntariamente. Lá ele entrega alguns documentos e recebe um lanche. Depois, então, ele é encaminhado para uma entrevista, onde algumas perguntas de cunho pessoal são realizadas e o entrevistador avalia, então, se ele pode doar sangue ou se ele volta em outro momento. Depois que o sangue é coletado, uma refeição é dada ao doador e, então, o doador volta para casa e o seu sangue é examinado. Se houver doenças, o sangue é descartado, se não, ele é armazenado para ser utilizado para transfusão sanguínea no futuro. No Brasil, temos um grande problema hoje em dia, que somente 1,8% da população brasileira doa sangue. Isso é resultado de diversos fatores. Um deles é a falta de oportunidade ou incentivo, sendo que muitas vezes isso é devido à distância entre o ponto de coleta e a residência do doador, o que acaba desmotivando ele de realizar essa doação. Também a falta de sensibilização das pessoas, que não entendem a importância da doação de sangue e acabam que a sensibilização só ocorre quando algum parente próximo precisa da transfusão sanguínea. Outro agravante que nós temos são o estoque de sangue limitado e com prazo de validade, e que, devido à baixíssima quantidade de pessoas doadoras de sangue, os médicos são obrigados a escolher qual paciente que vai receber a transfusão de sangue primeiro e qual que vai continuar internado, já que os médicos também precisam de uma reserva de sangue para casos de emergência. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver um aplicativo que facilite e incentive a doação de sangue. Então, uma ferramenta que vai auxiliar as pessoas a encontrarem novos doadores de sangue, ao mesmo tempo alertar potenciais doadores de que existe a necessidade de doação do seu tipo sanguíneo. A justificativa desse trabalho é que o desenvolvimento desse aplicativo, então, vai permitir que os usuários que precisam da doação de sangue possam encontrar pessoas próximas para realizar essa doação, reduzindo o problema causado pela falta de estoque nos bancos de sangue. A metodologia utilizada, então, para o desenvolvimento do aplicativo foi um modelo em cascata, definido por Presma. Na primeira etapa, nós temos a definição de requisitos, que consiste em definir quais serão os requisitos de software que atendem o problema relatado. Em seguida, nós temos o projeto Sistema e Software, que é o desenho da arquitetura geral do sistema, seguindo as informações coletadas na etapa anterior.
Em seguida, a implementação e os testes para validar se a implementação realizada atende a todos os requisitos. E, por fim, temos a integração e teste de sistema e operação e manutenção, que são as últimas etapas. Então, quanto aos trabalhos correlatos, foram analisados outros 3 trabalhos. Primeiro aqui nós temos o Emovida, um aplicativo gratuito, que é feito pelo governo brasileiro, e que tem o objetivo de informar sobre a doação sanguínea e mostrar os pontos de coleta na região. Para ter acesso a esse aplicativo, você precisa necessitar a solicitação de cadastro ao Coordenador Geral de Sangue e uma derivada do Mato Grosso do Sul. Uma proposta também realizada em outro trabalho foi o Lifesaver App, onde ele não é aberto ao público, é necessário que um usuário administrador faça o gerenciamento dessas informações. Toda vez que você se cadastra como doador, você entra numa lista e sempre que alguém precisar de sangue, você é notificado. E então, se você aceitar essa doação de sangue, você vai se encaminhar a doação de sangue. Caso você recuse, essa notificação é enviada para um próximo doador. O trabalho correlato também é o B-Donor, onde ele é aberto ao público e o usuário solicita sangue em um hospital e os doadores próximos recebem uma notificação de que o seu tipo sanguíneo é necessário nesse hospital. Então, tendo uma visão melhor aqui sobre os trabalhos correlatos, nós temos que somente esse trabalho e o B-Donor são disponíveis para o público em geral e todos eles enviam notificações com base no tipo sanguíneo e distância. Para se informar sobre a importância da doação de sangue, é somente este trabalho Emovida. E como exclusividade desse trabalho, nós temos então o gerenciamento do período de doação do usuário e um chat para a comunicação dos usuários. O desenvolvimento então foi dividido em várias etapas. Nós temos a especificação de requisitos, os diagramas da UML, a modelagem de atividades, diagrama de caso de uso estendido e a prototipação de interface. Depois falar um pouco sobre o projeto de implementação, os testes e a publicação. As tecnologias utilizadas então para a criação da interface foi o Flutter, que é um framework de código aberto criado pelo Google. Para o gerenciamento de dados nós usamos o Firebase, que é um serviço de back-end do Google também, onde foram utilizados alguns serviços. Primeiro nós temos o Cloud Firestore, que é um banco de dados não relacional, que permite sincronizar e consultar dados na aplicação. O Firebase Storage, que é para armazenamento de imagens, e o Firebase Auth, que é o serviço de autenticação do Firebase. A arquitetura utilizada então foi a Domain Driven Design. Foi escolhida essa arquitetura, pois a arquitetura tem um grande impacto sobre a complexidade do software, e quando essa complexidade acaba ficando fora de controle, o desenvolvedor pode não entender a maneira como o software se comporta, o que dificulta a manutenção e segurança. Então essa arquitetura foi escolhida pensando na organização do código e facilitando a implementação de novas funcionalidades, já que ela tem camadas bem definidas. Aqui na imagem nós temos as setas que representam o fluxo da informação. Primeiro nós temos a camada Presentation, onde nós temos os widgets do sistema, que são os componentes que formam a tela que vai ser apresentada ao usuário. O usuário vai interagir com esses componentes e, através de eventos, vão ser enviados para a camada Application, que tem a única função de orquestrar as outras camadas, não realizando nenhuma validação de regra de negócio. Ela só certifica que os dados foram validados. Quem é responsável, então, por essa validação de dados é a camada Domain. E, por último, no oposto da camada Presentation, nós temos a camada Infraestrutura. Ela é responsável, então, por receber os dados da API, de banco de dados e de sensores do dispositivo, como câmera ou GPS. Importante notar também que somente a camada Domain é completamente independente de todas as outras, porque ela contém apenas lógica de negócio e dados. Aqui então nós temos o diagrama de caso de uso. A primeira coisa que podemos notar é que temos 2 tipos de usuário, que no geral têm as mesmas funções dentro do aplicativo. Temos o doador e o receptor, que eles podem efetuar login no sistema, informar sobre a doação de sangue, cadastrar um perfil, cadastrar iniciativa de sangue. Eles
iniciar uma conversa, consultar usuários e constar necessidade de sangue. O único diferencial entre eles é que o receptor mantém a necessidade de sangue e o doador recebe notificações sobre essa necessidade de sangue do receptor. O diagrama de atividades também, para ilustrar um pouco melhor o processo, temos o doador e o receptor, ambos realizam login no sistema e escolhem entre o que eles querem fazer. Eles podem enviar mensagens e informar-se sobre a doação de sangue, e o doador pode disponibilizar-se como doador, confirmando que ele, além de estar disponível para doar, ele tem vontade de doar, e o receptor, que quando cadastra uma necessidade de sangue, o sistema notifica os doadores próximos, num raio de 50 km, que tenham tipo sanguíneo compatível. Aqui nós temos a prototipação da interface. Primeiro nós temos as 3 primeiras imagens de apresentação do sistema ao usuário, onde a primeira vez que o usuário abrir essa interface será apresentada ao usuário, então ele vai ter uma noção sobre do que se trata esse aplicativo. Aqui nós temos as telas de login, de cadastro e apresentação do perfil. Na tela de cadastro, então, vemos que o usuário informa seu nome, a sua cidade, a data da última doação, se houver, o gênero, o tipo sanguíneo e confirma que ele quer estar disponível para doar sangue. Então ele clica em confirmar e é redirecionado à tela de apresentação do perfil. Na tela de apresentação do perfil, então, ele pode editar o seu perfil, adicionar requisições ou alterar e excluir as já existentes. Aqui nós temos os protótipos de interface, então, da tela de solicitação de sangue, ver solicitações e buscar o usuário. Na tela de solicitar sangue, ele informa o nome da pessoa que precisa de sangue, a cidade de preferência, o tipo sanguíneo e enviar. Quando ele envia, então, o sistema notifica os usuários próximos que tenham o tipo sanguíneo compatível e que esteja próximo também, né, da cidade que o usuário informou. No centro nós temos as requisições, onde o usuário pode filtrar e ver quem precisa de doação de sangue na sua região e pode usar o perfil dessas pessoas e caso ele queira enviar mensagens, assim como na tela de busca de usuários, onde ele pode pesquisar pelo nome dos usuários. Aqui então nós temos a tela de visualização de mensagens, na esquerda nós temos todas as mensagens do usuário e no momento que ele clicar em um card, ele é redirecionado para a tela que está no centro e visualizar todas as mensagens. E por último então nós temos a visualização do perfil de um outro usuário, onde ele pode enviar mensagens e ver o estado atual das suas requisições. Falando então um pouco sobre a implementação, nós temos a estrutura de pastas, onde ela foi dividida em 4 pastas, assim como nós temos 4 camadas na arquitetura, e dentro dessa pasta nós temos outras subpastas que guardam as funcionalidades. Isso significa então que para cada funcionalidade nós temos uma pasta dividida em cada camada da arquitetura. É importante notar também que nem todas as pastas estão presentes em todas as subpastas, estão presentes em todas as pastas. Assim como a pasta info, por exemplo, que guarda todas as informações do usuário, ela está presente em todas as camadas, já a camada de rotas, que possui somente os arquivos de gerenciamento de rotas do sistema, ela não guarda e nem valida dados, está presente somente na camada presentation. Um problema encontrado durante o desenvolvimento foi a busca por distância. Era muito ineficiente toda vez que for realizada uma busca por distância, realizar o cálculo em toda a base de dados. Então, para otimizar essa busca, foi utilizado o GeoHash, que consiste em converter as coordenadas geográficas, latitude e longitude, em texto, usando a base 32. Então, imaginando que uma pessoa no CEAV solicitou sangue, e o sistema encontrou outras 2 pessoas com o tipo sanguíneo compatível, uma no IFC em Rio do Sul e a outra na ESAG em Florianópolis. Então, o algoritmo de busca se comportaria da seguinte forma. Primeiro vai pegar o GeoHash do CEAV e vai pegar o dos próximos. No caso aqui nós temos o IFC em Rio do Sul. Ele vai fazer a comparação, então, no CEAV nós temos 6GHY e no IFC nós temos 6GHT. Então, percebemos que os 3 primeiros caracteres, 6GH, são iguais. Analisando a tabela embaixo, nós sabemos, então,
que o CEAV e o IFC estão a menos de 156 km, o que é relativamente próximo, mas nós não temos certeza ainda se ele está no raio de 50 km. Então, o sistema vai realizar esse cálculo e vai verificar se a distância é inferior a 50. Já na ESAG, nós temos 6GJ, e no CEAV é 6GH. Devido a só ter duas letras iguais, nós sabemos que ele está acima de 150 km. E, portanto, o sistema não vai realizar o cálculo da distância, pois ele já sabe que é superior a 50 km sem realizar o cálculo da distância. Então, depois de desenvolvido, foi realizado alguns testes, utilizando a biblioteca Flutter Tests para as regiões mais críticas do sistema. Primeiro, então, nós temos o Sign-in Test, que tem a função de testar o login do sistema, e com ele a gente garante que o usuário vai conseguir se autenticar no sistema. Nós temos também a Render Widgets Test, que aqui nesse caso é testado a tela de perfil, se os componentes estão renderizando corretamente. Os outros dois testes, o Blood Type Donate e o Blood Type Receive, são testes de regra de negócio. Ele valida a compatibilidade sanguínea. E, por último, as notificações, que ele verifica se as notificações estão sendo enviadas corretamente, junto com a compatibilidade sanguínea e a distância. Alguns testes manuais também foram feitos para os casos de uso, para garantir o correto funcionamento do sistema. No exemplo número 1 aqui nós temos o caso de uso efetuar login no sistema, onde a entrada é o e-mail da conta do Google, e o esperado então é que apresente a página inicial do sistema. Aqui outro exemplo é o caso de uso número 8, manter necessidade de sangue, onde a entrada é o nome do amigo, o tipo sanguíneo e a cidade, e espera-se que o sistema notifique todos os usuários próximos que possuam sangue compatível. Então, depois que o aplicativo foi desenvolvido e testado, o próximo passo foi a publicação na Play Store. Depois do preenchimento de vários formulários e de imagens do sistema, o aplicativo foi aprovado e então divulgado nas redes sociais, onde ele foi avaliado. Então, os usuários que instalaram esse aplicativo receberam junto um formulário do System Usability Scale, onde ele é um formulário com 10 perguntas, e que possui resposta em escala linear, ou seja, de 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Esse formulário é conhecido por medir o sucesso, o esforço de uso e a satisfação do produto. Então, para realizar esse cálculo, é subtraído 1 nas perguntas ímpares do usuário e subtraído 5 nas perguntas pares da pontuação do usuário. Então, todos os valores são somados e multiplicados por 2,5 e tendo uma resposta que vai variar entre 0 e 100. A pontuação média, analisando todos os 21 resultados das pessoas que responderam, foi de 91. Isso, de acordo com a imagem, então, nós temos uma nota A, um NPS promotor, que significa Net Promoter Score, que é a chance dessa pessoa indicar o aplicativo para outras pessoas, a aceitação aceitável e um adjetivo excelente. Aqui então nós temos as avaliações na Play Store, tivemos somente avaliações nota máxima, avaliações 5 estrelas. Aqui então nós temos ótimo aplicativo bastante prático e intuitivo, pode salvar muitas vidas, perfeito, faz o que promete, muito bom, aplicativo super intuitivo, 10 de 10, me ajudou muito, ótima interface e recomendo bastante. Então, o objetivo desse trabalho foi agilizar a busca de doadores de sangue, além de incentivar que novas pessoas façam a sua primeira doação, visto então que somente 1,8% da população brasileira doa sangue. Através dos trabalhos correlatos foi observado que já existem propostas diferentes para esse problema, e também foi identificado que o problema da falta de doadores de sangue não é exclusivo do Brasil, existem outros países que também têm esse problema. É importante destacar também a contribuição social que o trabalho deixa, visto que ele facilita a comunicação entre doadores e receptores de sangue e ainda informa sobre a importância de doar sangue, já que muitas vezes não existe essa sensibilização por parte das pessoas. A solução desenvolvida então utilizou de várias ferramentas e técnicas da engenharia de software,
Uma delas foi o Flutter, que é um framework de desenvolvimento híbrido, o Firebase, que é um serviço para armazenamento de texto e imagens, que abstraiu muito a complexidade de um servidor conectado ao banco de dados. Uma análise detalhada, então, economizou horas de desenvolvimento e retrabalho, e junto com a criação dos diagramas da UML e a prototipação de interface, agilizaram muito o tempo de desenvolvimento. A arquitetura de software, então, se mostrou eficiente, ela é bem simples de ser implementada e muito consistente. Depois, então, que o aplicativo foi testado e publicado na Play Store, então, foi de grande ajuda na divulgação, pois era muito fácil, então, para o usuário instalar o aplicativo, já que ele instalaria esse aplicativo assim como instalou todos os outros que ele tem. E a Play Store também possui uma seção de comentários, onde os usuários avaliam e deixam seus comentários, e a rede social, então, recebeu apenas comentários positivos. Assim como também utilizando o formulário SUS, 21 pessoas responderam ele e, no geral, as avaliações foram extremamente positivas. E então, com os aumentos de trabalho, a gente espera que o número de doadores de sangue aumente, visto que ele teve um ótimo feedback dos usuários em todas as plataformas. Como trabalho futuro, então, nós temos que implementar maneiras do usuário ficar mais tempo no aplicativo. Seria assim, então, adicionar mais elementos de rede social, seguidores, feed de publicações e curtidas, e publicações temporárias, de forma que ele fique mais tempo e interaja com mais pessoas, assim como elementos de gamificação, como conquistas, para que os usuários exibam o seu perfil. O código-fonte do aplicativo está disponível no GitHub, se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar. E muito obrigado, então, pela atenção. Agora eu vou fazer uma apresentação do sistema do ponto de vista do doador e do receptor. Essa, então, é a interface de apresentação do sistema. Então, o usuário ele pode logar aqui utilizando sua conta Google. Vamos realizar o login. A partir do momento então, que ele entra no sistema pela primeira vez, o sistema solicita que ele crie um perfil de usuário. Então, vamos criar aqui o perfil do doador. Então, você pode selecionar uma foto, pode tirar uma foto usando sua câmera, ou você pode escolher uma foto já na galeria. Aqui então eu vou escolher uma foto. Aqui então eu tirei uma foto da câmera, ele esperar um momentinho aqui para salvar a foto, e a foto já aparece ali. Escolhendo então o gênero, masculino ou feminino, o tipo sanguíneo. O nome aqui eu vou colocar, como é só um teste, eu vou colocar José Doador. A cidade então, ele já pega da sua localização. Aqui o emulador está como... O meu emulador ele não identifica, mas se fosse o seu celular ele identificaria. Vamos pegar aqui em Ibirama. E a data de última doação, colocar que nunca doou e que eu quero receber notificações. Aqui você pode colocar uma descrição sobre o que você quiser falar e confirmar. No momento que você confirma, então, seu perfil está criado. Aqui então vamos criar o perfil do receptor. Da mesma forma também você pode tirar uma foto, você pode escolher da sua galeria. Então, aqui também pode escolher o sexo, vamos colocar o tipo sanguíneo qualquer também. O nome vai ser Maria Receptora, como é só um teste, não tem problema o nome ser fictício. E a cidade também, você pode escolher a cidade que você quiser. Vou colocar aqui em Ibirama também. Então, colocar aqui nunca dou. Aqui também você pode colocar uma descrição da sua preferência e se quer receber notificações. Aqui então confirma. Aqui nós temos então o nosso perfil do receptor e o nosso perfil do doador. Então, no momento em que uma pessoa solicita sangue, então vamos solicitar sangue para um amigo da Maria. Na cidade de preferência, vamos selecionar então
em alguma cidade aqui, qualquer localização próxima aqui, pode ser então aqui em Presidente Getúlio, e aqui em Presidente Getúlio então estamos usando sangue O negativo, que é o mesmo tipo sanguíneo do doador cadastrado em Ibirama. No momento então que a gente confirmar, o doador recebe uma notificação, que ela já apareceu aqui. Nós temos aqui então o aplicativo Heróis, precisamos de você, uma pessoa precisa do seu tipo sanguíneo. Então quando a gente clica aqui e olha as requisições, nós temos aqui o amigo da Maria. Nós podemos então visualizar o perfil da Maria, vemos aqui que ela solicitou o seu tipo sanguíneo e então podemos enviar uma mensagem. Por exemplo, posso mandar aqui um oi. No momento em que você manda uma mensagem também, a Maria recebe uma notificação da sua mensagem, o José Doador mandou oi. Quando ela abre aqui, nós temos aqui a mensagem do José Doador, a sua foto e o seu oi aqui. Caso o usuário queira pesquisar sobre outros usuários, ele pode pesquisar aqui e escrever aqui então o nome da pessoa. Então aqui nós temos a Maria aqui, para visualizar o perfil também, a situação aqui, a solicitação de sangue dela. E caso ele queira se informar sobre a doação de sangue, ambos podem vir aqui na aba Informações. E aqui nós temos diversas informações sobre a doação de sangue. Aqui nós temos algumas imagens, tudo o que ele precisa saber para doar sangue e sobre a importância de doar sangue. Então, muito obrigada, João, pela tua apresentação. Aí agora, seguindo, né, o protocolo da defesa de monografia, eu vou passar a palavra para a banca. Passo a palavra primeiro para o professor Carlos Bar, depois para o professor Pedro. E antes disso, eu já agradeço pela participação e pela colaboração. Então, professor Carlos. Pois não. Então, agora oficialmente cumprimentando os presentes, né, professora Marília, professor Pedro, João Victor e os nossos convidados. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder participar com possivelmente algumas, além dos elogios, né, que eu com certeza tenho para dar, algumas recomendações que têm talvez o intuito de melhorar um pouquinho ainda o que já ficou muito bom. Então, assim, eu gostaria aqui de deixar elogios sinceros ao resultado desse trabalho. Então, assim, percebe-se que é um trabalho que foi conduzido com esmero, com capricho, que foi bem orientado, né, pela orientadora e foi muito bem executado pelo nosso estimado formando, né. É um trabalho que na minha opinião ele mostra uma organização muito boa das ideias, né, então aquele encadeamento lógico que permite uma clareza, né, na hora do leitor absorver aquela ideia, aquele contexto, né. Isso é muito importante e o trabalho apresenta, tá certo? Então, eu reitero aqui as minhas congratulações, eu considero esse realmente um excelente exemplar, um belíssimo trabalho, na forma como foi apresentado. Mas, né, como eu fui chamado para eventualmente fazer uma observação ou outra, né, se vocês permitirem, então, eu daria aqui umas pequenas sugestões, né, de âmbito bem geral, né, que eu acredito que vocês talvez pudessem pôr em consideração como uma forma de deixar o trabalho ainda mais afinado. Bom, eu vou dividir, né, eu tenho 2 ou 3 observações, eu quero falar por último da questão técnica que eu observei, né. Em primeiro plano, né, é que eu faço um comentário a respeito da importância social do tema que foi escolhido, né? A questão dessa regulação de estoques de sangue, eu percebo muito bem aqui por Blumenau, onde eu resido, o Hemocentro ele vive fazendo campanhas, né, porque os estoques de sangue são sempre baixos, né, isso que gera grandes dificuldades, né, porque a cada vez que os estoques de sangue eles estão baixos, talvez se deixe de salvar uma vida, né? Então, assim, é um tema importantíssimo que foi abordado aqui nesse trabalho. Eu também deixo aqui os meus parabéns
pela escolha, né? Imagine poder ter uma rede social, né, dedicada a um objetivo nobre, digamos assim, né? Que é a socialização na questão das necessidades de doadores e receptores. Pois bem, dentro desse contexto da importância do trabalho, eu acho que a introdução, para mim a introdução é, digamos assim, um excelente cartão de visita para você compreender o trabalho um pouco melhor do que aquilo que é apresentado no resumo. Então, assim, a introdução é uma excelente parte para você decidir se aquele tema lhe interessa ou se não te parece tão relevante, concordam? E aí, nesse ponto, eu acho, João, que na introdução tu perdeu a oportunidade de demonstrar esse valor social do teu trabalho, porque você é muito breve na introdução e talvez ali você devesse justamente abordar essa questão social tão importante, né? Que é o benefício do teu trabalho. Então, lá na introdução, vamos ver aqui, olha, deixa eu chegar lá. Você menciona que devido à baixíssima quantidade de pessoas doadoras de sangue, né, tem lá um certo problema, né? Aí você fala sobre um certo preconceito, tal, diante do exposto, você propõe o aplicativo. Eu acho que daria para melhorar um pouco essa parte introdutória, abordando mais assertivamente a questão do problema social, que é a falta de doações, né? Como uma forma de marcar ainda mais a importância dessa iniciativa. Tá certo? Então, assim, seria o meu ponto de vista quanto à introdução do trabalho, né? E aí até observei lá que na definição do problema justamente se fala um pouco disso, né? E aí talvez contextualizando muito bem essa importância social da iniciativa na introdução, ali na definição do problema, né? Daria para ser mais objetivo e dizer, propõe-se então, dado o contexto apresentado na introdução, a proposição é um aplicativo que resolva tal problema, tá certo? Então, assim, do meu ponto de vista, ficaria mais justo até com o trabalho, né? Com o valor que o trabalho tem, tá certo? Então, é isso que eu teria a dizer no âmbito geral. Assim, no aspecto técnico, tem uma coisa bem bacana que eu observei, né? O aspecto técnico do trabalho está bem legal, bem organizado, bem abordado. E aí tem uma coisa muito bacana que eu observei, que foram aplicados padrões de projeto, né? A professora Marília é da área, né? Já trabalhou, já orientou, e talvez ela tenha a mesma impressão que eu, que tanto no ambiente acadêmico, na hora do TCC, quanto no ambiente de trabalho, os padrões de projeto são um bicho meio estranho, que fica meio distante, né? O potencial, né, dos padrões e projetos, eles não são muito conhecidos, então faz com que eles sejam algo meio que negligenciado. Mas o trabalho aqui aplicou 3 padrões de projeto, né? Então isso é muito bacana. E aí eu acho que aí nesse momento também se perde um pouco a oportunidade de valorizar um aspecto técnico bem importante do trabalho no seguinte sentido. O padrão fachada, né, o facade, o principal atributo dele é reduzir o acoplamento entre componentes, né? Então, assim, ele traz aquilo que o desenvolvedor, vamos chamar assim, o desenvolvedor preocupado, né, busca, que é desacoplamento, né, para melhorar mantenibilidade, escalabilidade, o baixo acoplamento é importante. Mas, no entanto, esse benefício é pouco explorado. Então, assim, tem em algum momento no trabalho que você menciona que aplicou o padrão, né, para reunir as duas interfaces, mas será que não poderia ser abordado com um pouco mais de propriedade esse benefício? Eu digo no sentido de valorização mesmo da técnica, né? Então, eu observei ali na sua apresentação, né, quando você mostrou o diagrama da estrutura do sistema, aquelas camadas, né, os wingettes, os padrões eles estão embutidos ali naquela arquitetura, né, e eles trouxeram algum benefício muito bom para o projeto, mas não está dito no projeto, por exemplo, né, muito bem, utilizamos esses padrões de projeto aqui que trouxeram determinados benefícios, né, deve-se constar que
por exemplo, se não tivéssemos aplicado o padrão fachada, isso resultaria em tal dificuldade técnica ou numa determinada queda de qualidade do projeto em termos de acoplamento, o que poderia trazer algum efeito futuro quando se pensasse em escalar o sistema e etc. Então, nesse sentido, né? Então, não é fazer uma nova abordagem complexa que vai inchar o trabalho, né? Mesmo porque eu acho que cabem só pequenos ajustes ainda, mas talvez uma atenção nesse sentido, né, pudesse também trazer mais à tona, né, o valor técnico do teu trabalho, que já é percebido muito bem, né, mas que esse detalhe eu acho que ele se faz muito importante. Beleza, aplicamos padrões de projetos, certo, mas que benefício isso trouxe? E por outro lado, se não tivéssemos o esmero, o cuidado de aplicar padrões de projeto, traria consequências negativas? Por certo, traria, né? Então, talvez uma pequena pincelada nessa questão, até para a gente poder valorizar ou dar o devido valor, né, à técnica que foi usada para desenvolver o sistema, tá certo? Então, assim, seriam essas as duas observações que eu teria a fazer, né? Ademais, conforme eu já mencionei, o trabalho ele apresenta um problema relevante, né? E tem potencial de desempenhar uma função social importante e foi bem desenvolvido, né? Mas talvez fica claro para consideração, são sempre sugestões, né? Fica para consideração, então, essas observações que eu faço. Né? No mais, eu reitero o agradecimento de poder ter participado, né? E reitero também a qualidade que eu percebi no trabalho, agradeço muito, e é o que eu tenho a contribuir, professora. Muito obrigada, professor Carlos. Com certeza a gente vai implementar essas sugestões, destacar esses pontos que foram bem observados pelo professor. Mesmo que não tivessem sido destacados, a gente vai destacar mais, né, João? Isso sim, eu também senti que faltou um pouco dessa questão do facade ali que tu comentou, só que ficaria um pouco difícil para mim escrever o que aconteceria se eu não tivesse implementado, porque quando eu planejei o software eu já planejei com esses padrões, eu não saberia nem dizer como é que eu faria sem utilizar esses padrões. Assim, a observação foi num âmbito muito geral, né, João? Provavelmente para te identificar exatamente as consequências negativas, né, de retirar o padrão de projeto do sistema, tu teria que fazer inúmeros testes, seria uma análise muito detalhada. O comentário foi no sentido digamos assim, do consenso geral, né? Ah, beleza, o facade ele reduz o acoplamento. Beleza, a redução de acoplamento é interessante em qualquer projeto, né? Então seria mais essa questão daquilo que já é do consenso, né? Nada muito específico, apenas para, dentro da técnica, pontuar a importância. Tá certo? Mas fica para avaliação. Uhum. A gente vai colocar que o benefício do padrão foi observado, né? Na utilização do teu aplicativo, João. Assim como também a gente vai destacar o benefício social lá na introdução. Muito obrigada, professor Carlos. Obrigado. Professor Pedro. Muito bem. Pessoal, agradeço inicialmente pelo convite, né? A professora Marília estendeu o convite a mim, o professor Geraldo fez o contato, se eu aceitava, claro que aceito. A primeira banca que estou participando aqui da UDESC, visto que eu estou aqui no primeiro semestre, trabalhando na instituição. Eu tirei hoje um bom tempo para me ler com bastante detalhe o teu trabalho, João, porque eu sei que é um processo bem importante na vida acadêmica, fazer um projeto, a especificação, o detalhamento, a escrita dele. E da mesma forma como o professor Carlos citou, eu também saio desse TCC, desse teu projeto, da tua escrita, bem satisfeito, porque foi realmente bem especificado o projeto, né? Claro que eu não esperava diferente disso,
visto que também eu não convivo e não conheço bem a professora Marília, mas sei também da competência que ela deve ter como orientadora para poder te encaminhar nesse processo, né? Pelo perfil dela, que pouco que eu conheço, e o currículo ela tem, com certeza você teve em mãos aí uma professora de gabarito para poder te auxiliar a fazer um bom projeto e se materializou na tua competência de fazer esse projeto acontecer e ser escrito agora e para se defender a tua graduação. Então, como eu falei, eu li com bastante detalhes. Tudo que o professor Carlos foi comentando, realmente concordo. Não vou repetir as coisas que ele já falou, que eu ia falar também, mas, assim, são pontuações bem importantes que devem ser consideradas para a qualidade do projeto. Da mesma forma como eu fui lendo com detalhe, página por página, clicando que tinha que clicar, instalei o aplicativo no meu celular, testei ele aqui também, né? A gente tem que realmente validar isso nessa avaliação, olhar bem tudo que você fez e como você fez. Também da forma como você também fez essa apresentação, da forma como ficou essa tua gravação e a explicação do protótipo, né? Que vem facilitar e auxiliar na nossa compreensão final de tudo que a gente tinha lido na tua monografia. Inicialmente, então, a gente está aqui para ajudar, para trazer algumas alternativas melhores de trabalho. Inicialmente, também, ali na introdução, eu achei muito, pela relevância do tema, né? Relevância social, e também a relevância da tua tecnologia, do teu projeto, eu acredito que na introdução ficou muito pouco defendida a ideia do projeto. Uma coisa que me gerou um pouco de dúvida, né, quando eu fui lendo títulos, objetivos, na introdução, problema, justificativa, era que não ficou muito claro para mim esse usuário, se só são entre pessoas, doador e receptor, ou tem um centro que vai gerenciar esse processo, que vai, por exemplo, eu estou nessa rede social, quero ser doador, quero ser receptor, mas vinculado a qual centro que, por exemplo, em Mosque aqui que tem mais perto aqui na minha cidade. Então, tipo assim, acredito que falta ali na tua introdução falar um pouco nesse âmbito da coleta de sangue, né? Os locais, cidades, os responsáveis que trabalham com essa ação. Porque teu projeto está falando entre doador e receptor, mas eu não posso doar e você não pode receber sem tiver uma instituição que faça esse trabalho no meio campo. E aí isso faltou essa explicação ali no teu projeto, em algum momento, dizendo que talvez numa melhoria, um trabalho futuro, tenha como você vincular qual é o centro que vai mediar essa doação e essa recepção, né? Para se tornar legal, né? Claro que vai lá, eles vão ter que fazer o teste para ver se você tem capacidade para doar o sangue, se você tem saúde para poder ser um doador, né? E até avaliar, porque no exame de sangue também consegue avaliar como é que a pessoa está, se ela está saudável, né? Então, eu acredito que isso faltou ali, talvez na introdução, até no momento que você fala um pouco sobre esse cenário aí de doação de sangue, né? Uma outra coisa que eu até posso depois mandar um documento que eu escrevi algumas coisas, porque tem algumas colocações na escrita que eu sugeri mudar algumas formas que ficassem mais científica, né? Então, isso não vou entrar muito nos detalhes, posso depois encaminhar ali no e-mail para a professora Marília e ela faz o encaminhamento para você, que eu digo na introdução, tal frase, seria melhor trocar essa palavra ou essa pequena frase por uma colocação um pouco mais clara na explicação, tá? O teu objetivo, eu fui ali, já fui pensando em ajudar. Eu estou aqui, não que vocês não possam deixar da forma como está, mas eu sei que a professora Marília vão avaliar se fica ou não a minha sugestão. Mas tanto objetivo geral quanto específico, eu acabei sugerindo uns detalhezinhos na escrita ali, né? O objetivo específico,
eu acredito que os teus dois objetivos específicos, o C e o D, poderiam ser um único objetivo, e você criar um novo objetivo específico, porque eu senti falta no objetivo específico você falar sobre o projeto, a implementação, validação, publicação do projeto nesse sentido. É o que você colocou ali na tua fundamentação teórica quando se falou sobre o projeto de implementação, as etapas que foram de análise, de a parte que você programou, as técnicas que você usou orientado a objeto, e depois foi a parte que você mostrou teste manual, teste automatizado, a parte que você fez prototipação. Então, tudo isso, talvez ali terceiro objetivo específico, você volte um pouco a descrever que validar o protótipo, com, sei lá, alguma coisa nesse sentido que eu acabei nem escrevendo aqui no meu TXT aqui sobre isso, né? Para poder deixar também, porque eu penso assim, o objetivo específico vai dizer as etapas que você desenvolveu para atender o objetivo geral. E o teu trabalho mesmo, o teu projeto, você chamou aqui no projeto de implementação, isso não está ali definido, pode ser o terceiro objetivo específico, né, reforçando essa parte que foi definição do projeto, utilizando métodos e tal, e validando ele, e divulgando, publicando, validando, sei lá, com o usuário, testes e tal. Algo nesse sentido. Aí fecharia, sim, a ideia dos objetivos específicos completo com o que está demonstrando a escrita da tua monografia, né, o teu projeto em si. Tá? Gostei muito também da parte como ficou claro e bem definido, né, essa questão da arquitetura que você utilizou para desenvolver o projeto, né? Você, em vários momentos, você fez essa ligação, né, definindo que essa etapa da apresentação, da implementação, da publicação, né, que você propôs ali, né? Eu estou na disciplina de projeto de interface. Gostei muito que você começou a especificação ali, os requisitos, protótipos, né? Depois você fez os casos de uso, fez o diagrama de atividades, você detalhou os casos de uso com a documentação muito bem feita, linkando aos protótipos essa documentação, para que, né, sem dúvida, quando eu fui lendo, eu já sabia como seria o sistema lá no final, e é justamente isso que você deixou bem claro. E também, para um bom analista, só entregar para o programador que vai ficar igual como você desenvolveu, né? Tá de parabéns nesse sentido, tá, João? A parte ali que o professor falou sobre padrões de projetos, eu percebi também ali que foi bem interessante. Você, não posso dizer materializou, mas vou dizer que não veio outra palavra, você materializou, comprovou a eficiência e o benefício de usar esses padrões na implementação do teu projeto. Então, concordo com o professor Carlos que você tenha que realmente reforçar isso ali, porque outros alunos, outras pessoas que vão ler o teu TCC têm que enxergar, o cara usou essa técnica, usou esse padrão e olha como foi interessante, foi bom fazer isso. Então, isso se reforce que é muito importante, tá? O documento aqui é com poucas informações aqui que eu vou encaminhar depois para a professora Marília. No mais, estendo meus parabéns para vocês, né? João, muito boa apresentação, muito boa escrita, clara, né? Compreensível, muito bem especificado o teu projeto, tá? Está de parabéns. É isso aí. Muito obrigado, professor Pedro. Achei bem relevante essa questão do que você comentou sobre esse intermediário, né, que vai fazer essa coleta de sangue. É realmente algo que pode sim ser colocado como trabalho futuro. A questão é que no início quando eu estava decidindo sobre o projeto com a Marília, já estava confirmado que eu iria até o EMOSC Blumenau e fazer algo junto com eles. Só que logo já iniciou a situação que a gente está tendo agora, e aí eu acabei voltando para minha cidade e acabou ficando inviável fazer essa conversa com o centro. Mas com certeza sim, vou
considerar isso como trabalho futuro e quem sabe até eu mesmo faço isso depois. Legal, assim, como eu comentei aqui, o texto depois eu encaminho, mas ficou muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então, essa parte que me interessa muito, esse detalhamento que você faz, a persistência dos dados, a orquestração das funcionalidades, a arquitetura de serviço, são coisas que ficou muito claro e eu consegui enxergar num projeto, né? Um projeto TCC aqui da UDESC. Então, de parabéns, tá? Obrigada, professor Pedro. Também vou falar, João, sobre o nosso trabalho, né? O João, quando ele me procurou, foi em fevereiro do ano passado, ele falou que ele criou uma ideia de TCC, e eu fui colocando algumas possibilidades, e ele queria, assim, uma oportunidade, ele me falou que era uma oportunidade de testar novas tecnologias e de firmar tudo que eu vi no curso. E eu achei, assim, essa iniciativa dele, veio dele, isso ótima. Ele aproveitou, né, a oportunidade para crescer, para evoluir, e é um diferencial dele ter tido essa intenção inicial. Então, tornou o trabalho muito mais fácil, porque daí a gente chegou ao escopo do sistema que ele faria, e quando a gente começou a conversar sobre o processo de desenvolvimento, ele não tinha resistência quando eu acrescentava, né, etapas. Agora a gente vai fazer todo o processo de engenharia de software, e ele, em nenhum momento, ele teve resistência a aplicar, e eu simplesmente colocava quais eram as etapas, ele que trazia todos os artefatos, ele trouxe as tecnologias, a arquitetura foi a ideia do João, desenvolveu os requisitos, evoluiu detalhadamente os requisitos. Aí a gente tinha uma quantidade de reuniões periódicas, né? Ele estava sempre presente nas reuniões, sempre tinha artefatos para trazer, para apresentar, e o trabalho dele estava sempre evoluindo, o que fez com que a gente tivesse um ritmo de desenvolvimento bem sustentável, bem saudável, não houve assim, aqueles picos de rendimento. E eu acho que outro destaque foi que o João trabalhou nas férias. A gente sabe que todos os alunos que estão defendendo passaram por um momento de pandemia que modificou todas as estruturas de todas as pessoas, né? E ele conseguiu também usar esse tempo que ele teve um pouco a mais a favor do trabalho dele, que demonstra que ele pôde também focar na qualidade, né? Não foi simplesmente no objetivo, como ele focou no processo, ele respeitou todo o processo da engenharia de software, do início ao fim, a análise, o projeto, a arquitetura também, o João trouxe e sempre respeitou ela na implementação, com uma tecnologia que ele queria aprender, que era o Flutter, né, João? E queria fazer a integração com o Firebase, porque ele sabe que é uma tecnologia muito utilizada hoje no mercado, tanto que ele teve resultados positivos e pessoais por causa dessa iniciativa própria dele de aprender o Flutter e desenvolver uma ferramenta com qualidade. E aí chegou nos testes, ele fez testes automatizados, testes manuais, disponibilizou lá na Play Store o aplicativo dele, dá pra gente ver como ele é uma pessoa querida no círculo dele, que tem muitos amigos dele presentes hoje aqui, então isso é muito legal. Houve uma contribuição da turma, do círculo, da rede que o João tem, com retornos, né, sobre o aplicativo, eles responderam o questionário de validação do SUS também, a gente teve ali uma boa avaliação que acabou completando todo o processo que a gente precisava no TCC. E foi para mim muito fácil de orientar o João. Foi assim, a gente tinha as reuniões, tínhamos lá quais eram as histórias que deveriam ser cumpridas, o que deveria ser entregue, a gente colocava lá na ata e o João sempre trazia tudo o que eu estava esperando que ele trouxesse com qualidade. A gente conversava, ele implementava melhorias e com certeza, assim, estou muito feliz com o resultado que o João alcançou. É um trabalho de engenharia de software com processo, com projeto, com tecnologias, com arquitetura, com padrões, com testes, com validação de usuário. Então, eu estou muito feliz e parabenizo o João por esse compromisso que ele teve com o crescimento dele mesmo. Então, assim, eu vejo sempre uma dificuldade de escrita, ele melhorou também a argumentação dele, melhorou a escrita dele, melhorou a arquitetura da exposição das ideias, aproveitou muito bem a oportunidade com êxito. Então, João, parabéns pelo teu trabalho e estou muito feliz com o resultado que tu alcançou. Foi teu esforço próprio, né? O João também ele foi meu aluno
Além dele ser um aluno de orientando, ele foi um aluno de 2 disciplinas, sempre muito respeitoso. Eu passo os parabéns também aos pais dele, que nunca é demais a gente parabenizar aos pais dos alunos que a gente tem contato pelo trabalho que eles fizeram, né? Então, o João é muito respeitoso, muito compromissado, muito sério, dá para vocês verem na apresentação dele. Após isso, eu passo a palavra para o João, e depois do João falar, eu também abro para os membros externos da banca, para também quem quiser falar. Bom, eu queria então agradecer primeiro à banca que está aqui presente, o professor Carlos e o professor Pedro, por lerem meu trabalho e fazerem questões relevantes sobre ele, porque sempre pode melhorar. Também quero agradecer à minha orientadora, que nesse ano inteiro ela sempre me ajudou, sanou todas as minhas dúvidas. Se meu trabalho foi bom, tenho crédito a ela também, porque sem ela não teria conseguido. Ela sempre esteve lá para me motivar. Queria agradecer aos meus pais, que sempre me ajudaram desde o início, me incentivaram a nunca desistir do que eu comecei. Também quero agradecer a todos os meus amigos que estão aqui assistindo essa apresentação. Vocês são demais. Sempre que eu preciso de alguém, tem vocês para me apoiarem. E eu sou muito grato a vocês. Muito legal. Hoje é um dia bastante especial que o João está concluindo, né? Eu gosto muito de defesas porque é um dia importante para todo mundo. A gente está vendo um aluno que está concluindo. Então, eu abro agora as palavras para os membros externos, para as pessoas que estão... Se alguém quiser falar. Tem alguns comentários ali que os amigos colocaram. Torço para que vocês comemorem, assim que a gente puder comemorar, que vocês comemorem bastante. Sempre bom celebrar as conquistas. Se ninguém quiser falar, ninguém quer falar? Estão colocando comentários. Então, continuando, né, o nosso protocolo, formalmente, novamente, eu agradeço à banca pelas contribuições. Com certeza a gente vai considerar, vamos conversar, João e eu, e vamos implementar todas as sugestões. É importante, assim, as pessoas de fora lerem o trabalho e o que não ficou claro, né, para quem não estava trabalhando ali um ano. Então, obrigada por trazerem isso para a gente. E, com certeza, o mérito todo do trabalho é do João, porque ele se esforçou bastante, sempre estava compromissado, trabalhou sem parar desde que nós começamos, sempre com entregas. Então, novamente, parabéns, João. Aí, nesse momento, a banca vai deliberar a tua nota. E assim que nós terminarmos a deliberação, eu vou te chamar pelo WhatsApp. E tu pode chamar também os teus, quem tu gostaria, todos os convidados, também para verem a leitura da ata com a deliberação da tua nota. Aí tu retorna. Agora todo mundo sai da sala, por favor. Os membros da banca e eu continuaremos deliberando a nota. E depois eu vou chamar novamente o João e ele avisa vocês. Tá certo? Então, muito obrigada a todos. Ainda está aqui o Gustavo. Saiu o Gustavo, agora ficamos só nós 3. Eu vou parar a gravação, porque agora a gente vai fazer deliberação. Então, agora foi iniciada a gravação para a leitura da tua ata de defesa pública de trabalho de conclusão de curso. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2021, às 16 horas, por videoconferência pela plataforma Teams, na Universidade do Estado de Santa Catarina, município de Ibirama, realizou-se a apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, do acadêmico João Vitor Arruda, intitulado Aplicativo para ampliar a rede de doadores de sangue e facilitar a comunicação entre doadores e receptores. A média das notas atribuídas pelos membros da banca foi 10, com consequente aprovação do TCC. Então, João, parabéns pelo teu trabalho. Todo o teu esforço e interesse foram reconhecidos pela banca. A gente te deseja sucesso. Parabéns, João. Sucesso. Sucesso, parabéns. Continua assim que você vai longe.
Eu agradeço a banca, então, pelo reconhecimento. É muito gratificante para mim esse momento, né? Saber a minha nota, saber que meu esforço foi recompensado. Fico muito feliz que vocês reconhecem o meu esforço. Muito obrigado. Parabéns. E, novamente, muito obrigada, professor Carlos, ao professor Pedro. Foi muito boa essa defesa. Muito obrigada. Grande abraço a todos, então. Tudo de bom. Cuidem-se, né? Cuidem-se. Nos vemos em breve. Então, tá bom. Agradeço também. Boa noite para todos e até a próxima. Boa noite, obrigada. Até mais. Até mais. Até mais.